toca a notícia na nossa região. CBN Campinas. 9h46, de volta com o CBN Campinas, direto de Águas de São Pedro, onde acontece o 5º encontro dos municípios de pequeno porte, promovido pela associação que defende esses pequenos municípios. E aqui com a gente está o Adnan Hortolã, que é prefeito da cidade de Cordeirópolis e também o presidente da Associação dos Municípios de Pequeno Porte. Muito obrigado por estar com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado pela CBN estar aqui presente, né? Todas as pessoas que estão tanto nos ouvindo quanto nos assistindo, tá? Nessa cidade aqui que ela simboliza, né? O município de pequeno porte. Eu estava até explicando. E você estava no bastidor explicando, porque foi a primeira pergunta que veio até para a gente aqui, né? Por que sediar esse evento em Águas de São Pedro? Primeiro é a questão da posição geográfica, né? A gente está basicamente aqui no centro do estado de São Paulo, né? Então fica fácil para os municípios se deslocarem. É uma cidade de pequeno porte, turística, que tem uma rede hoteleira muito boa. E também, simbolicamente, a gente está falando da menor cidade do Brasil em extensão, né? Águas de São Pedro é o Vaticano aqui do Brasil, porque ela foi destacada do município de São Pedro, então ela só faz divisa com São Pedro, é como se fosse um círculo dentro do município de São Pedro, tem poucos quilômetros de extensão, né? Então simboliza bastante aí os municípios de pequeno porte. A abertura do evento aconteceu ontem à noite, né? E se estende até a próxima sexta-feira. Quais são os assuntos que vocês pretendem tratar com mais persistência nesse evento? Olha, hoje nós temos 230 municípios representados, né, neste evento, né, até hoje cedo, dos 509 municípios que podem fazer parte da Ampesp, né, são municípios até 50 mil habitantes. E o foco principal é a gente apresentar aos prefeitos eleitos o contato com os secretários de Estado, com o governo federal, para que eles possam ter temáticas importantes que eles vão enfrentar nos próximos 4 anos. Tá? Então, agora, por exemplo, nós temos o secretário Kassab e a secretária da Cultura está discutindo sobre essa questão da economia criativa, né, que é muito importante dentro de municípios pequenos. Nós estamos falando de municípios que muitas vezes não têm indústria, municípios que muitas vezes são baseados na agricultura. Então, a economia criativa ela tem um papel muito importante para o desenvolvimento e para a empregabilidade desses municípios, né? E principalmente hoje, que a gente tem um foco que o emprego e a geração de renda elas não têm mais fronteiras. A pessoa ela pode morar num município pequeno, pode morar lá em Borá e trabalhar numa grande multinacional em home office. Tá? Então, essa questão da economia criativa ela é muito importante no desenvolvimento desses municípios. Esse é um tema que a gente está discutindo. Agora, um tema recorrente é a questão mesmo da busca de recursos, né? Até por Exato. isso a necessidade dessa aproximação. Como é que esses municípios pequenos hoje têm lidado com essa questão, junto mesmo aos governos? Olha, existe uma dependência muito grande, principalmente dos municípios pequenos, porque basicamente o recurso do orçamento municipal ele fica muito vinculado ao custeio, né? Cada vez mais a gente tem ampliado o custeio na saúde, isso é um aspecto importantíssimo. Hoje praticamente rivaliza com a educação, com o maior custeio que nós temos. A gente colocar essas duas pautas, né, a educação e a saúde, elas drenam praticamente 50% dos recursos dos municípios, e aí você tem toda a parte de segurança, que cada vez mais os municípios têm que ter essa responsabilidade, vem segurança, vem a questão do próprio cuidado urbano, né, da questão da iluminação pública, que passou para os municípios, né, o asfalto, a limpeza, o lixo, né, então, basicamente, e a promoção social, basicamente, 100% do recurso que se tem no município é destinado para o custeio.
E aí, esses recursos federais e estaduais, especialmente através de emendas, através de programas, é aquele plus que vem para que se faça os investimentos. Então, esse contato para os prefeitos novos. Nós estamos falando de prefeitos que muitas vezes não têm nenhum histórico na vida pública, né? Porque antigamente você tinha uma pessoa que era vereadora, vice-prefeito, depois prefeito. Agora, cada vez mais, com o fenômeno da internet, das redes sociais, cada vez mais você tem pessoa que tinha um supermercado, que tinha uma drogaria, que é uma pessoa que é um comerciante, um empresário, que de repente ele se torna prefeito. A população elege prefeito, né? E essa pessoa chega, onde ela vai? Onde ela vai buscar recursos? Qual programa que tem dentro de cada secretaria? Justamente, a Ampesp Fomenta ele tem essa ideia de fomentar nos municípios e fomentar nos gestores municipais, e aí a gente não fala só de prefeito ou prefeita, né? A gente fala do vice, do vereador, do secretário, quem está na equipe de transição, fomentar para que ele conheça as pessoas. E o network é muito importante, quer dizer, ele vai ter hoje contato com o Kassab, muitas vezes ele nem sabe quem que é o Kassab, ele nem sabe quem que é o secretário da Justiça e Cidadania, que é o Fábio Prieto, né? E ele vai ter contato, ele vai poder não só tirar foto, ele vai poder conversar, ele vai poder trocar cartão, quer dizer, ele vai poder conhecer. E para o governo do Estado, e também nós temos representantes do governo federal, é muito importante, porque é a oportunidade que ele vai ter também de ter contato com esses novos gestores. Como tem sido hoje já a interlocução com esses governos, pensando nesses pequenos municípios mesmo? Olha, é muito boa, né? A gente percebe assim que há um entendimento muito bom, tanto do governo do Estado quanto do governo federal, né? A grande questão que se tem é que muitas vezes, tanto o governo do Estado quanto e principalmente o governo federal, eles não têm uma dificuldade, os municípios pequenos têm uma dificuldade técnica de organizar os projetos e se adequar às necessidades técnicas que são exigidas. Então, muitas vezes o recurso existe, né? E o município não consegue acessar esse recurso, e aí fica aquela história. O governo do Estado, o governo federal, falando, não, a gente tem o recurso, mas precisa de projeto. E lá na ponta, nós estamos falando de municípios que tem um engenheiro, que tem muitas vezes uma pessoa só para cuidar de vários aspectos, né? Então tem essa dificuldade técnica para conseguir desenvolver esses projetos. Então o Ampesp Fomenta também tem essa função da gente explicar que o bicho não é tão feio e reivindicar ao governo do Estado, ao governo federal, formas mais transparentes e mais fáceis de acessar esses recursos. Sim. E aí a associação dá esse suporte para os municípios? Sim, a associação acaba dando esse suporte, né? E acaba também sendo uma correia de reivindicação para os municípios. Então, vou dar um exemplo para vocês. Grande parte dos municípios do interior do Estado de São Paulo assume a merenda escolar do Estado de São Paulo, dos alunos da rede estadual. E a contrapartida financeira é muito aquém daquilo que os municípios gastam. Só que se o município sozinho vai lá, município de 10, 15 mil habitantes, falar, olha, o que vocês repassam para a gente para dar merenda escolar para os alunos seus é pouco, ele não vai ser ouvido. Agora, quando a gente reúne todo esse contingente, e ele funciona mais ou menos como um sindicato dos pequenos municípios, sindicato das prefeituras do interior. Então a gente também tem essa função. A gente tem essa função de reivindicatória também. De fortalecer, de então, fortalecer as necessidades aí. Outro exemplo que a gente tem, que é muito comum, hoje os municípios têm que arcar com despesas que não são deles. Muitas vezes é o servidor na delegacia de polícia, o aluguel da delegacia, o aluguel do destacamento da Polícia Militar, o aluguel do fórum, o aluguel até da Polícia Federal, o aluguel do Ministério Público. Coisas que não são do orçamento do município. Mas para que ele tenha a polícia militar na sua cidade, imagine só, o juiz chegar e falar assim, olha, eu quero que você pague o juiz da cidade, ó, tem que pagar o aluguel aqui do prédio aqui. Né? Individualmente ele não tem força, né? Você vai brigar com o juiz, vai brigar com o delegado, né? Tem uma máxima que nós prefeitos não podemos brigar nem com o juiz, nem com o delegado, nem com o padre. E agora nem com o pastor, certo?
Mas, como associação, a gente está discutindo justamente para que, se temos que pagar aluguel de outros órgãos públicos, né, que haja o ressarcimento desse pagamento. Hoje, se as prefeituras das cidades pequenas e as cidades do interior tirar os servidores das delegacias de polícia, praticamente todas as delegacias de polícia do interior fecham as portas. É isso. Todas as delegacias de polícia das cidades pequenas do interior fecham as portas. Se hoje as prefeituras deixarem de pagar os aluguéis dos destacamentos da Polícia Militar, praticamente metade das cidades do estado de São Paulo vai ficar sem Polícia Militar. A gente pode dizer, então, em convênios, o governo estadual ou federal tem dado mais abertura para isso? Tem dado, mas por outro lado, né, a gente tem um repasse recorde através das emendas, mas por outro lado tem repassado mais obrigações para os municípios. Hoje a gente tem assumido algumas obrigações que constitucionalmente não seriam nossas. Por quê? Porque o cidadão reclama. O cidadão vai lá, tem um problema de um assalto numa cidade, né, ou casos de violência. Uhum. A questão da segurança pública, constitucionalmente, é do governo do Estado. Mas de quem eles reclamam? Do prefeito, da prefeita, do vereador. É normal isso acontecer. Só que nós não temos instrumentos para isso. A Guarda Municipal tem uma limitação em relação à questão da segurança pública. Sim. Mas cada vez mais a gente tem que assumir essas responsabilidades. Então, ao mesmo tempo que há um repasse maior de recursos, de fato há, é inegável, mas há um repasse maior também de responsabilidade. Nós estamos aqui numa cidade turística, Claro. né? E tem outros municípios também que têm esse potencial aqui no nosso estado, né? Pensando nesse setor específico, né? Os recursos também não são suficientes, o que vem do governo do estado ou da União, eles conseguem sobreviver com recursos próprios? Na realidade, as cidades turísticas, elas têm algumas especificidades, né? Tem um recurso que é do DAD, que é um departamento da Secretaria de Turismo, que é um recurso para investimento nessas cidades turísticas. Tivemos um problema no repasse, recentemente, desse recurso, que é um recurso anual, que é repassado para todas as instâncias turísticas e todos os municípios de interesse turístico do estado de São Paulo, e está havendo um atraso nesse repasse do recurso, que tem complicado os investimentos. Mas existe uma previsão para o repasse de recursos para investimentos em melhorias. Porque as cidades turísticas, elas têm uma demanda maior, elas têm que receber, às vezes, centenas, milhares de pessoas em algumas épocas do ano, Uhum. e precisam realmente de um investimento diferenciado para a melhoria das condições urbanas dessas cidades. Principalmente ampliar a infraestrutura Com certeza, mesmo, com né? certeza. Intensificar. Imagina só, você tem aqui, Águas de São Pedro é Sabesp, mas você tem cidades em que o município é responsável pela água e esgoto. Imagine só você ter uma cidade que ela tem 20 mil habitantes, e na época da alta temporada, chega a 100 mil habitantes. Então, toda a estrutura, ela muda completamente, né? Quero agradecer aqui o Adnan Ortolan, que é o presidente da Associação dos Pequenos Municípios, também o prefeito de Corderópolis. Muito obrigada pela vinda, um bom evento. Vamos ainda ter oportunidade de trazer mais discussões junto com os gestores e com os nossos ouvintes. Com certeza. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o secretário Kassab aqui também para discutir e debater aí os temas aqui com vocês da CBN. Obrigada. Eu que agradeço. 10 horas da manhã, agora um recado para os estudantes antes do repórter CBN. Hoje vai ter o Provão Paulista. A variação foi criada pelo governo do estado, garante acesso direto às principais universidades e faculdades públicas do estado. As provas começaram às 8 horas da manhã, estão em disputa 15.390 vagas, sendo 1.500 para a USP, 934 para a Unesp e 325 para a Unicamp, 10 mil para as FATECs e 2.631 para a Univesp. A prova tem duração de 5 horas. São 48 questões das áreas de língua portuguesa, inglesa, física, química, biologia,
além da redação. Nesse segundo dia, que tem 1 hora a menos, serão 18 questões de matemática e outras 24 questões distribuídas entre história, geografia, sociologia e filosofia. Em Campinas, o total de alunos do terceiro ano do ensino médio da rede estadual é de 7.600 alunos. Em Limeira, são 1.823 e em Piracicaba, 2.889. Nas cidades que fazem parte da região de Campinas, que somam mais de 80, e em alguns bairros na capital, cerca de 50,4 mil estudantes, 50.400 estudantes, devem participar da prova. A gente tem informação aqui de um acidente na rodovia SP-75, lá depois, já na aproximação da rodovia Castelo Branco. Aconteceu um acidente entre 2 caminhões e tem uma carga, inclusive, caída na pista. Então o motorista que segue sentido Sorocaba deve ter atenção nessa manhã, porque o caminho está muito ruim. E também, aliás, teve 2 situações. A carga caiu de um caminhão sentido Sorocaba e no sentido Campinas, bem ali naquela mesma região, aconteceu uma colisão envolvendo 2 caminhões. Então um trânsito bastante difícil para quem depende da região do Sorocaba hoje. Repórter CBN.